Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar da seleção brasileira. Parece que o Tite, né, já tem equipe titular que vai entrar em campo quinta-feira contra a seleção da Sérvia. Tudo indica que Vinícius Júnior e Paquetá estão no time titular. O técnico Tite fez um treinamento fechado, né? A imprensa não podia assistir o treinamento e pelo jeito vazou, né? Alguém passou para o jornalista que Vinícius Júnior e Paquetá treinaram na equipe titular. Então tudo indica que o Vinícius Júnior e o Paquetá devem sim entrar contra a Sérvia como o titular, né? Parece que o Tite resolveu, né, colocar o Vinícius Júnior no time titular. Parece que o Fred vai ser reserva dupla. Ali de volante vai ser Casemiro e Paquetá. Galera, não esquece, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade da seleção brasileira aqui no nosso canal. E bora acompanhar mais o programa F360 do ESPN, falando tudo sobre a seleção brasileira. Lembrando, o link vai estar na descrição. Crédito total a ESPN do Grupo Disney. E bora lá pro vídeo. Copa de 18. Essa resenha tá maravilhosa, com informações ao vivo da nossa dupla lá no SUC, no Mercadão. E a gente prestando atenção no que eles falam. E ali no fundo... Movimento, né? Movimento. Tunisiano apareceu com a bandeira. Daqui a pouco começa a bagunça. A criança passando. Marroquinos, Dá pra sentir argentinos. o cheiro do tempero, do za'atar, o tempero Exatamente. árabe. de cola Aqui. correndo. Exatamente. Ah, uma esfirra de zata essa hora cairia bem. Seguinte, olha aqui, nós vamos continuar no assunto Vinícius Júnior, já vamos colocar uma tela. Daqui a pouco, se o Pedro Ivo não disser, o Gustavo Hoffmann vai nos contar sobre os tapetes persas e ouro comprados por Pedro Ivo Almeida. Exato, tô sabendo Mas agora, que a mala tá cheia. né, a gente estava comentando isso agora há pouco. Estávamos. Tela com números de Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, titular contra a Sérvia. Tá aí. Você gostou dessa, né? Eu gosto Os quando você tapetes se empolga. persas do Pedro Ivo. Ele vai... Recebi imagens dos tapetes. Ele vai contar daqui a pouco. Pode ficar fora do time titular do Brasil, Vinícius Júnior? Não. Estrela da Liga dos Campeões da Europa, do Real Madrid? 21 jogos. É o primeiro nesse ranking no Real Madrid. 20 como titular, 10 gols, 5 assistências. O Benzema cansou de fazer gol com passes do Vini Júnior. Dribles certos por jogo, 2,7. É o primeiro nesse quesito. 2 jogos e 1 como titular pela seleção desde agosto de 2022. Pela seleção ainda muito pouco, Caco da Mota. Mas já suficiente para começar a Copa como titular? Com certeza, por tudo isso que a gente falou, né, Abel? Até brincando um pouco com o tapete, se o Tite não escala o Vini Júnior nesse momento, pega um tapete voador e volta pro Brasil, né? Porque até o gênio da lâmpada escalaria, deve estar lá, tu não precisa nem pedir pro gênio da lâmpada, porque ele tá jogando demais. É uma excelente possibilidade de ataque por uma extrema esquerda, com o Rafinha de outro lado, o Richarlison, o Neymar podendo fazer uma articulação. Mas eu vejo o encaixe do jogo também, o duelo tático muito interessante, que se no Brasil a gente tem aí alguns jogadores que mudam de posição, a Sérvia também tem o Tadic, por exemplo, se ele for jogar com um atacante, ou ele for um dos atacantes, ou tiver até 3 atacantes, a movimentação dele é muito interessante. Eu vejo parecido, assim, a mudança que faz a Sérvia, ou que ela possa fazer, a gente não sabe a escalação, é se o Tadic vai ser mais para trás, ou ele vai jogar mais aberto, como está jogando no Ajax agora, depois da saída do Antony pelo lado direito, né? E podendo não articular tanto, mas fazendo uma extrema por ali. Então, ele seria o passo mais à frente, do meio para frente da Sérvia. E o Brasil, com o Vinícius Júnior, o passo mais atrás do Paquetá. Como vai recompor? Como vai ser essa marcação? Quem vai cobrir a subida do Vinícius Júnior? Tudo isso. Na real, a gente está falando muito de jogadores na frente, no ataque, mas o que vai desequilibrar o jogo, a partida entre a Sérvia e o Brasil, vai estar no meio de campo. É no meio de campo que tudo vai se decidir. E o Brasil pode ganhar um jogador de alta qualidade, vindo um pouco mais de trás, que é o Neymar, que é o grande jogador brasileiro. Então eu vejo assim, soma-se ao Neymar a qualidade do Vinícius Júnior, que depois dele é o grande jogador do momento e não pode desperdiçar esse jogador e ficar de fora. E até mesmo uma questão anímica, o Brasil se apresenta, eu sei que o Tite está analisando o adversário,
mas o Brasil se apresenta da sua melhor forma, mais ofensivo, buscando a vitória, demonstrando com essa escalação, a se confirmar ainda, mas a tendência que seja, de que ele quer apresentar, ele quer propor o jogo e até arrisca um pouco, de certa forma, nessa recomposição do meio de campo. Mas é o Brasil se impondo já na sua escalação. É importante que faça isso, por mais que a Sérvia não seja uma Arábia Saudita, não seja um Irã, que vai vir tão fechada assim. Ela vai atacar e tem qualidade para isso. Abel, a minha preocupação só em relação a essa formação, que para mim assim, o que é o melhor que temos, é o que vai ser cobrado dos pontas. Porque a gente citou o Gabriel Jesus, muito do que foi, eu já citei isso aqui, para mim, grande parte também do que foi a produção do Gabriel Jesus na Copa do Mundo, em 2018, passa pela mão do Tite em dar a ele uma obrigação de recomposição defensiva, quase como auxiliar de lateral, para recompor defensivamente. Então, assim, o Gustavo trouxe muito essa questão que ele faz no Real Madrid, quando avança demais o time adversário, e aí ele ajuda na recomposição, ele vai até a linha de fundo para buscar o jogador que passa em velocidade, ok, mas não é sempre. E a gente tem uma tendência de que o Tite peça aos seus extremos, aos seus pontas, que ajudem nessa recomposição. Não tem como, eles têm que ajudar. Ajudar é uma coisa. É só que você abrir mão e estar mais perto da área adversária e estar mais próximo à sua área, essa é a minha preocupação. Porque, assim, você tem no Real Madrid, foi citado muito bem, o Tchouaméni e tem o Toni Kroos fechando por aquele lado. Então, dá uma liberdade maior para o Vinícius Júnior trabalhar. Se a gente olhar hoje para o Brasil, atuando nesse sistema defensivo, a recomposição por aquele lado, não só pelo lado do Vinícius Júnior, mas do Rafinha também, me preocupa. Quando você tem 2 volantes, você tem um sistema de marcação um pouco mais equilibrado. E aí o Paquetá vai ter que se desdobrar para fazer essa recomposição, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. Ele vai ter que ajudar nessa recomposição quando o Rafinha subir demais, o Danilo vai segurar, o Alexandre vai segurar. Então, tem toda essa questão em torno desse sistema de jogo. Não é ruim, não estou criticando. A única preocupação que eu tenho é como vai se dar a necessidade de recomposição defensiva dos extremos. Então, faz o seguinte, já que você está preocupada, eu estou vendo que está saindo fumaça da cabeça de Nath, vamos colocar na tela do nosso F360 a escalação do Brasil, de novo, com informação de Pedro Ivo Almeida e de Gustavo Hoffmann, que na maior parte do treino, Vini Júnior esteve no time titular. Tá aí, ó, Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro, Casemiro, Paquetá, mais recuado, com mais preocupações defensivas, provavelmente. Sim. Rafinha, Vini Júnior, Richarlison e Neymar. E acabei de ter uma visão. Que visão? Paquetá vai fazer gol. Vai. Paquetá vai fazer gol. Vamos nada. Vamos voltar lá com o Gustavo. Olha lá, o Gustavo dá risada. Esse Abel inventa umas coisas de vez em quando. Porque tá todo mundo, o Paquetá vai jogar mais Por que não pode fazer? Vai fazer gol. Não, mas o recuado dele, esse faceirinho do Tite, depende muito também do que vem do outro lado. O Pedro fala muito disso, assim, a gente está analisando o que é a escalação do Brasil, mas o que o time, as seleções que o Brasil vai enfrentar vão determinar muito em como vai ser essa entrega, a necessidade de entrega defensiva e recomposição da seleção. Tem essa questão também. Se a Sérvia baixar demais, que nem o País de Gales, que não é uma tendência, mas o País de Gales baixou demais as linhas. A necessidade de recomposição defensiva é diferente em relação a um time que propõe mais. Você está muito pessimista, muito não tô, preocupado. Não. Tá mesmo. Gustavo Hoffmann, Pedro Ivo Almeida. Tá saindo fumaça da cabeça da Natália aqui, porque o Vinícius Júnior vai jogar. Ela tem razão? O que vocês acham? Não, a questão da fase defensiva da seleção brasileira, né, o posicionamento do Paquetá, por exemplo, em relação ao Vinícius Júnior, acho que eu expliquei bem já antes, a diferença que existe na forma como o Real Madrid joga e na forma como a seleção brasileira joga. Então, a função do Vinícius Júnior na fase defensiva é parecida, mas não é igual. Eu insisto nesse ponto, não é a mesma coisa do Real Madrid, porque o esquema tático é diferente. Em relação ao Paquetá, o Paquetá será um meia central. Eu costumo falar muito que no futebol moderno, cada vez menos teremos volantes e meias atacantes e cada vez mais teremos meio-campistas.
O Paquetá terá uma função de meio-campista central, ao lado do Casemiro, que por característica é um jogador muito mais forte defensivamente, tem os desarmes, as valências defensivas como pontos fortes na sua característica de jogo. Paquetá não, Paquetá tem como pontos fortes as valências ofensivas, mas terá uma função central no meio-campo extremamente importante nessa fase defensiva. E também na construção de jogo. O Brasil na construção de jogo varia do 3-3-4 para o 3-2-5, a sua iniciação ofensiva. Essas duas iniciações ofensivas, que já vêm sendo treinadas há muito tempo, na semana passada em Turim, foram insistentemente treinadas mais uma vez pela comissão técnica, tendo o Paquetá como um desses jogadores. E no 3-2-5... a gente vai ver o Paquetá muitas vezes já no 5, já à frente, porque aí é o Danilo com os dois laterais, o Alexandro com o Casemiro e o Paquetá entrando nessa linha lá na frente. Então é necessário a gente entender e explicar as 4 fases do jogo para realmente entender quais são as funções e posições dos jogadores. E deixar claro que a opinião do Abel do Paquetá pode fazer um gol Tomara. não só é um absurdo, porque em Turim, inclusive, o pedido era muito claro. O Hoffmann toca bem nessa situação. O Paquetá iniciando em algum momento ali ao lado do Casemiro na linha de volantes, ela não é uma formação fixa. O time se mostra muito híbrido. E sim, quando ataca com 5, o Paquetá é o primeiro a subir. O Paquetá é esse quinto homem que chega. O Tite, em toda atividade de finalização de ataque, ele cobrava muito desse homem que se posicionasse. O Tite falava, verbalizava, chega, fazia isso com o Fred antes. pisa, finaliza. E o Paquetá fazia parte do treino de movimentação ofensiva e de finalização, principalmente. Não é absurdo. Essa formação varia, essa formação é híbrida, ela precisa ser móvel. Ela precisa ser móvel pelo desenho, você não sabe exatamente qual é o comportamento da Sérvia. A gente imagina algumas situações, alguns modelos para o início de jogo. O decorrer do jogo, ele não pode ser planejado, ele não pode ser adivinhado, a gente pode projetar. Eu acho que essa é a grande sacada desse time, é como ele consegue se movimentar, é como ele consegue mudar de formação sem mudar as peças. Eu acho que o Paquetá se apresenta nisso. A sua fala não é absurda não, Abel. Dessa vez você não foi tão polêmico. Essa vez. E se a gente... Ele tá falando dos tapetes? Do gol. Do ouro? Do gol É. do Paquetá. Gol do Paquetá. E se a gente pensar na ascensão do Paquetá como titular da seleção brasileira, vem muito de um encaixe muito forte dele com o Neymar, né? Na Copa América, né? Ele e o Neymar conversam muito bem. Perfeito. Então a gente tem o Neymar associando muito com o Vini, o Neymar associando muito com o Paquetá. Então é isso, um dos pontos positivos dessa formação não é só você possibilitar o Vini Júnior ser titular pela esquerda, é você ter um Paquetá com esse potencial de infiltração e de definição maior e melhor do que o Fred nessa fase ofensiva que o Gustavo falou, com 5 jogadores chegando. O ponto negativo é o que a gente estava discutindo aqui. Além da ausência do Fred, quando o Brasil precisar marcar um pouco mais, é hora da recomposição, porque o Paquetá, desde os tempos de Flamengo, também nos tempos de Milan, cansou de recompor vindo pela esquerda, vai fechando a linha dos meias atacantes pela esquerda, então isso possibilita mais. Eu só não acho que escalar o Vini seja uma obrigação. Porque, assim, é evidente que o momento dele é um momento de destaque no futebol mundial. Agora, a obrigação do Tite não é privilegiar o Vinícius. A obrigação do Tite é formar uma seleção brasileira que funcione. E a seleção brasileira já funcionou recentemente muito bem com o Vinícius e sem o Vinícius. Eu acho que é melhor para o momento escalá-lo. Entendo que é a melhor formação possível. Mas eu não tenho essa sensação de que sem o Vinícius a seleção perde muito. A seleção se mostrou altamente competente antes de o Vini virar titular. Então, é uma questão de escolha. A obrigação do Tite não é privilegiar o que o Vinícius faz no Real Madrid. Mais importante do que o Vinícius faz é o que a seleção faz. E ela se mostrou altamente envolvente nos últimos meses em eliminatórias e amistosos, com e sem. É uma questão de escolha e eu concordo que, no momento, a escolha é a mais acertada. A função do técnico não é escalar os melhores do momento? Então, os melhores momentos na seleção. Eu acho que pro momento, a escalação ela é acertada. Mas eu acho que é diferente de a gente enxergar como se fosse a única opção. Do jogo, como se fosse um absurdo não escalá-lo. A função é montar o melhor time possível, eu acho, Abel. E a seleção já vinha bem sem ele. Ela pode melhorar com ele, como ela tem potencial para isso. Mas ela já vinha bem antes, né? Esse eu acho que é um ponto. Diga lá, Eu vou um pouquinho além, num papo que a gente tinha ontem, eu aqui com o Gustavo, eu vou um pouquinho além. Não é obrigação, a seleção não depende e não vai se tornar algo muito assim fora da curva sem o Vinícius, como não se tornaria para mim nem sem o Neymar. Ninguém quer ficar sem o Neymar, mas o coletivo hoje da seleção ele te permite pensar que tem vida. Se o Vinícius não estiver pela beirada, se o Neymar não for o melhor em campo, por um acaso tiver que sair em algum momento, se tiver uma pequena lesão, tomara que não, se tiver uma situação de 2 cartões no terceiro jogo poupado, você não tem hoje essa situação do tem que jogar o fulano, senão não existe seleção brasileira. E essa é a grande virada, essa é a grande mudança de chave de 2018, e é você pensar. Aí eu tô com o Zupac, tô com o Gustavo, talvez nem tanto com o Abel.
não é os melhores em campo, é o que te entrega a melhor seleção daquele momento e olhar muito para o outro lado. A seleção olhou muito para si em 2018, se agarrou a um modelo ali construído em pouco mais de 2 anos, pouco menos de 2 anos, e falou, é com isso aqui que eu vou, abraçado. Olhar muito para o que vem do outro lado. Quando você olha para uma Sérvia, tem possibilidade de 2 atacantes, tem possibilidade de um homem mais pelo meio, o que vem da Suíça, Camarões um pouco menos, mas você já está estudando sim os possíveis enfrentamentos de mata-mata, é olhar para isso. Não tem essa para mim de, está melhor no clube, escala. Está melhor no clube, credencia você testar e ver como o Vinícius vem por ali. Desculpa, fala, Bel. Não, maravilhoso o que você está colocando, o Zupac colocou. É isso que a gente gosta aqui no F360 e eu entendo o que vocês estão dizendo. O importante é o coletivo, não quer dizer, porque o cara está arrebentando no Real Madrid, que ele vai jogar igual na seleção brasileira. Tem que encaixar como time, tem que encaixar dentro do coletivo. É o melhor time mas do eu momento. insisto na minha pergunta. O coletivo tem que funcionar como time. Mas, dentro do coletivo, tem as individualidades que decidem. Sim ou não? Sim. Amigos, Gustavo Hoffmann e Pedro Ivo Almeida. Galera, concordo plenamente. A seleção brasileira realmente já vinha jogando bem sem o Vinícius Júnior, né? A seleção vinha assim jogando bem. Depois que entrou principalmente o Rafinha e o Antony, a seleção brasileira melhorou muito. O Paquetá também, indiscutível, tem jogado bem pela seleção. É um jogador que ataca, é um jogador que defende, é um jogador para mim raro na seleção brasileira. É um jogador raro para qualquer time, um jogador que sabe atacar e sabe defender. É um jogador habilidoso e é muito importante para a seleção. E Vinícius Júnior, assim, pelos últimos amistosos, não é que ele não tem jogado bem, mas ele tem tido um problema que é prender muito a bola. O problema que eu percebi do Vinícius Júnior é o mesmo problema que o Neymar tinha lá atrás. Aquele negócio de prender muita bola. Eu acho assim que o Vinícius Júnior, ele fizer exatamente o que ele tá fazendo no Real Madrid, entendeu? Na hora certa, saber tocar a bola na hora certa, a seleção vai ganhar muito com isso. A seleção ganha muito, entendeu? Não é que seja obrigação o Vinícius Júnior ser titular, mas pelo momento dele, o credencia a ser titular da seleção. Entendeu? Ele tem jogado bem, então, pra mim, o Vinícius Júnior tem que ser titular. E se ele for titular, vai ser merecido. Ele tem jogado bem, entendeu? Então ele tá merecendo sim essa vaga de titular, assim também como o Paquetá. O Paquetá tem sido titular nos últimos jogos da seleção brasileira, foi muito importante também nos últimos jogos, né? E pra mim é justíssimo, pra mim ele é muito melhor que o Fred, não tenho dúvida nenhuma. Pra mim tem que ser Paquetá e Casemiro, e pra mim essa dupla vai dar muito certo. Rafinha do lado, Vinícius Júnior do outro, Neymar jogando um pouquinho mais próximo do Richarlison, né, para poder dar aquela assistência, que todo mundo sabe que o Neymar é muito bom em dar assistência, dar aquele toquinho curto, né? Então vai ser muito importante sim. Para minha escalação, tendo o Vinícius Júnior, ganha mais do que perde, entendeu? Se não der certo do início, no segundo tempo ele pode trocar, ele tem opções, o Tite tem opção nessa seleção brasileira. Uma coisa que o Tite não pode reclamar é de opção. A seleção brasileira está muito bem servida de jogadores. Esse ano, para mim, está muito melhor do que em 2018. A seleção brasileira, hoje o Tite ele pode olhar para o banco e ter opção. Não é igual aquela seleção de 2018 que o Tite olhava para o banco para tentar resolver o jogo lá contra a Bélgica e não tinha opção. Ele não tinha opção, ele olha pro banco e vai botar isso. Não tem como, cara. Não é jogador de resolver. Não é que o jogador seja ruim, mas não é jogador que tem aquele poder de decisão, que vai entrar e vai decidir o jogo. E hoje, pra mim, a seleção tem, e se chama Rodrigo. Rodrigo é um jogador, pra mim, se mostrou muito decisivo no Real Madrid e pode ser decisivo também na seleção brasileira. Não é pra ser titular, pra mim ele não é titular na seleção, não tá jogando melhor. Pra mim ele não é melhor que o Rafinha na seleção, eu digo isso na seleção, porque o Rafinha tá jogando bem na seleção e pra mim tem que ser titular, entendeu? Mas o Rodrigo também vai ser muito importante, vai ser uma cartada muito boa se o Tite precisar dele no segundo tempo. Pra mim o Rodrigo é um jogador que pode se resolver, assim também como o Antony, que é um jogador muito bom, driblador, jogador muito objetivo, e com isso quem ganha é a seleção. E você, galera que tá chegando no nosso vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativando o sininho das notificações, você não vai ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.